Boa noite, boa noite, bem-vindos ao nosso bate-papo de segunda, né? Sempre gosto de trazer aqui na segunda-feira questões que o pessoal traz para mim, né? Nas sessões de terapia, nos grupos, né? Até lá na mentoria também tá vendo muita coisa legal. Então eu gosto sempre de trazer aqui na segunda-feira esse papo direto aqui com vocês, conversando direto aqui com vocês. Boa noite, Verinha, bem-vinda, bem-vindos, o povo tá chegando, sejam todos bem-vindos. Eu trouxe um assunto hoje, tá aqui, eu até queria, esse meu livro tava aqui, porque eu vou mostrar um livro aqui para vocês mais tarde. Eu trouxe um assunto aqui que não é que pegou para mim, algo que fez com que eu pensasse sobre ele há um tempo atrás, por conta de um vídeo, né? Um seminário do Abraham, que eu tava assistindo um seminário. Eu nem sei se isso acabou indo lá pro canal, se eu peguei algum trecho desse seminário para o canal, mas... foi sim, mandei. Me lembro que eu fiz um vídeo sobre isso, sim. Sobre a gente falar um pouquinho sobre sacrifício, falar um pouquinho sobre esforço. Então, claro, né? O assunto hoje aqui eu trouxe só a palavra sacrifício, mas a gente vai falar de sacrifícios e escolha, e esforço, né? Que na verdade o título da live era sacrifício, né? Sofrimento ou escolha. Mas eu vou começar do começo, por que eu quis trazer esse assunto? Quando eu comecei a brincar, né, comigo mesma, que eu falo que eu sou uma mulher de vida fácil, era porque na época, eu tinha muito peso, né, sobre essas palavras, esforço, sacrifício. Nossa, falar pra mim que era coach, eu queria correr uma semana dos coaches, né? Foi muito difícil para mim, inclusive, ler o livro do Tony Robbins, né, Desperte o Seu Gigante Interior. Acabei fazendo até no Clube da Leitura, né? Tá lá no Clube da Leitura o Desperte o Seu Gigante Interior, porque eu tinha um preconceito gigante, tão gigante quanto o livro, sobre o Tony Robinson. Oi, Cladson, bem-vindo. Feliz aniversário, Cladson. Você fez aniversário esses dias, né? Feliz aniversário, me lembrei de ti. Então, eu tinha um preconceito muito grande pelo Tony Robbins, essa coisa do coach, né? Porque acabava vindo para mim essa coisa do esforço e determinar a meta, e essa coisa pegava pesado para mim. Quando eu conheci o trabalho dos Abraham, que aí eles começaram a falar de ação inspirada, né? O mínimo esforço, é tudo alinhamento, é toda uma questão de alinhamento. Então, esse assunto caiu para mim como uma luva, né? O ensinamento deles, porque eu falei, cara, combina exatamente com o que eu penso. Eu acho que as coisas não precisam acontecer, né, à luz do sofrimento, da luta árdua, né? Enfim, eu tava bem naquele lugar e claro que acabei atraindo o Abraham para minha vida, né? E de lá para cá o resto é história, né? Há algum tempo atrás, assistindo o seminário deles, teve um convidado que fez a seguinte pergunta: Abraham, minha vida já tá boa, minha vida já tá boa, eu não tô devendo mais pra ninguém, meu relacionamento tá legal, meu trabalho também é legal, né? Mas assim, eu quero mais, eu quero alcançar mais coisas, só que eu não saio do lugar, eu tô patinando no lugar, né? Então assim, a sensação que eu tenho é que, né, tá tudo bem, é como se eu não tivesse o direito de querer mais, porque tá tudo bem, né, eu não tenho grandes problemas, eu não tenho, né, grandes endividamento, ou, né, problemas de saúde, ou problemas de relacionamento, tá tudo bem na minha vida, tá legal. Mas eu não passo disso, eu não consigo passar disso. E eu falei, olha, tô quase nesse lugar. Minha vida também já tava tranquila, tava boa, né, sem grandes contrastes, assim, nada, né, me fazendo sofrer. E eu falei, puxa, que legal, né, e eu até fiquei ali, né, esperando a resposta, e a resposta veio. E a resposta me surpreendeu, né, eu lembro que ainda falei, cara, esses caras ainda conseguem me surpreender, né, depois de tantos anos, Abraham ainda consegue me surpreender, depois de assistir incontáveis seminários, eu ainda ouvi uma coisa nova, né? Porque a sensação que eu tenho é que eu já ouvi tudo, né? Todas as perguntas possíveis eu já ouvi ali.
E aí eles deram uma resposta que marcou muito para mim. Aquele dia foi um ponto de virada bem legal. Eu sempre gosto de marcar esses pontinhos de virada. Eles falaram assim: está na hora de você pegar esse touro pelos chifres. Eu falei: oi? Como assim? Pegar esse touro pelos chifres? Como assim? Esforço? Luta? Né? Tem que pegar um touro pelos chifres, para mim é luta, né? E aí eu fiquei ali, né, esperando mais um pouco, e eles completaram, né? Foi uma resposta completa. Serviu para o convidado, serviu para mim também. E eles foram bem enfáticos, né? Você precisa colocar um pouco mais de energia nisso, você precisa movimentar um pouco as coisas, você precisa pegar esse touro pelos chifres. Quer dizer, o que você realmente quer? Né? Porque a gente acomoda, a gente às vezes, né, fica ali naquele lugar meio, né, às vezes mesmo quando não tá legal, mesmo quando às vezes a gente ainda tem coisas que nos incomodam, que, né, que pegam ali também, incomodam bastante, mas a gente fica ali, né, naquele lugarzinho meio acomodado, meio quentinho, ali no quentinho do conforto, né? Eu chamo de zona de negligência. E aquilo me chamou muita atenção, porque foi a primeira vez que talvez, com certeza, eles já poderiam ter falado, eu que não percebi, ou que eu não vi, não assisti, né, todos os seminários deles, né, mas poderiam já ter falado isso. Nos livros eu nunca vi, mas poderiam ter falado. Mas foi a primeira vez que eu vi eles falarem de meta, de direcionamento mesmo, de você estabelecer algo, de você direcionar sua energia para algo de uma forma mais intensa, mais, né, com mais empenho. E aí eu falei, cara, onde entra a palavra esforço aqui? Onde entra a palavra sacrifício aqui? E aí eu comecei a olhar para essas duas palavras, cheguei até a falar um pouquinho lá, acho que lá dentro do Clube do Bem-Estar sobre isso, né? O que a gente usa, né? Como a gente usa, né? Usar essas novas palavras de uma forma um pouquinho diferente. Então, sacrifício, né? Se a gente for buscar, né, a origem da palavra sacrifício, dá para chegar numa construção de um ofício sagrado, né? Ou seja, é o sacro ofício, né? Aquele ofício sagrado. É aquilo que eu estou fazendo, é aquilo que eu estou mostrando para o mundo, é aquilo que a minha atividade ou a responsabilidade, enfim, aquilo que eu escolho, né, pôr no mundo. E não estou falando necessariamente de profissão ou de trabalho, né? Porque às vezes a pessoa não tem um trabalho, CLT, carteira assinada, não tem um negócio, mas ela tem, né, o envolvimento dela com alguma coisa. Todo mundo está envolvido com alguma coisa. Embora muitas vezes a gente não dê muito valor quando não é algo remunerado, né? Às vezes a gente acaba entrando aí em preconceito, inclusive não faço nada importante porque não é remunerado, né? Enfim. Mas eu comecei a olhar um pouquinho para a palavra sacrifício e eu vou mostrar para vocês aqui, acho que é para vocês ficar ao contrário, né? Esse livro aqui, ó, Mindset, né? Ele já foi editado anteriormente com outro título, porque algumas pessoas fazem sucesso e outras não, eu já tinha lido. E aí eu comprei, não tinha lido. Como eu sabia que ia ser uma releitura, eu acabei, né, procrastinando um pouquinho. Eu tô nas pagininhas finais aqui. E foi muito legal, porque eu fiz uma releitura aqui desse livro, onde ela aborda o mindset fixo e o mindset de crescimento, né? Que são temas bem legais, então ela refinou, trouxe mais exemplos. O livro tá muito bom, super recomendo, gente. Ele é um pouquinho cansativo no sentido que ela repete muito, ela fica dando muitos exemplos. Mas no final, depois que você tá... Quando chega no finalzinho, aqui eu tô no último capítulo, fala, puxa, mas foi legal, porque a repetição, ela trazendo todo o assunto de várias formas, com vários exemplos, inúmeros exemplos, dentro da educação, dentro, né, da relação de pais e filhos, né, nas empresas, enfim, no esporte, conforme ela vai pegando cada área e muito estudo, muita pesquisa, toda essa repetição, eu percebi a importância da repetição aí, o conteúdo entra, né, redondinho. Então, assim, o livro realmente super recomendo, tá? Quem não leu ainda, vale a pena, né? Da Carol Dweck, Mindset.
realmente muito bom. E aí, lendo esse livro, como ela fala de mindset fixo e mindset mindset de crescimento, não vou entrar aqui nos detalhes do que é um ou o que é outro agora, mas quando ela começou a falar disso, eu comecei a lembrar do uso da palavra sacrifício e da palavra esforço, porque ela usa muito um pouco, né, o empenho, não o sacrifício, aquele sacrifício que é sofrimento, né, porque a gente tem a tendência a associar sacrifício a sofrimento. Sacrifício, aquela coisa, né, tanto que virou sacrificante, aquela coisa que, nossa, cansativo, machuca, dói, né, faz sofrer. A gente associou sacrifício com sofrimento. Verdade que sacrifício precisa ser sofrimento, eu preciso colocar este peso todo. Aliás, né, a palavra sacrifício realmente é usada, né, em vários sentidos, nesse sentido, né, em várias situações, como algo muito, né, um tremendo sacrifício, uma coisa muito, muito ruim, que exige demais de alguém, a pessoa vai ao limite de suas forças. Então a gente foge de palavras assim. E muitas vezes a gente deixa, inclusive, até de seguir boas ideias, porque a gente associa, de repente, a fazer alguma coisa, a gente associa a palavra sacrifício a alguma coisa ruim. Gente, 2 segundos eu vou pedir para vocês aqui. Ô, Rodrigo, oi. Carregador do celular, por favor. Senão a bateria vai acabar no meio do nosso papo aqui, eu vou apagar. Então a gente às vezes associa, né, a palavra sacrifício, as palavras, né, sacrifício e a palavra esforço a coisas que, não quero, dá muito trabalho, muito esforço, muito trabalho, eu não tenho que fazer, não tem que ser vida fácil, os hebreus não falam que tudo tem que ser fácil, ação inspirada e tal. Peraí, gente, deixa eu plugar tudo aqui, senão, isso aqui, não, esse aqui. Põe ali no computador para mim, por favor. Senão, gente, a gente vai sair do ar em poucos minutos aqui. Deixa eu ver aqui. Valeu, produção. Pegou. Obrigada. Eu ia morrer. Daqui a 2 minutos eu ia morrer aqui. A gente às vezes acaba associando, né, a palavra sacrifício e a palavra esforço a coisas que a gente não quer. Por quê? Não, dá muito trabalho, é sacrificante, vai tirar horas de sono. E aí eu comecei a fazer algumas associações interessantes, porque até que eu falei que esse livro trouxe, né, esse assunto de novo para as minhas análises aqui, né? Minha cabecinha começou a fritar de novo esses assuntos. Até porque me perguntaram de novo agora há pouco lá no grupo do Telegram sobre ação inspirada. E eu tinha esse conceito, esse olhar sobre os ensinamentos de Abraham, de que a ação inspirada não tem sacrifício nenhum. E realmente não tem esse sacrifício de sofrimento. Não tem, realmente. Se a gente está fazendo alguma coisa, e seja lá o que eu estiver fazendo, aquilo está provocando em mim alguma coisa que eu posso denominar como sofrimento, então tá, ok, estou indo na contramão, beleza. Mas, será que eu posso usar essas 2 palavrinhas, mudar um pouquinho o que eu penso sobre essas 2 palavrinhas? Porque eu já me peguei nesse lugar, uma boa ideia, né, chegando. Aí eu falei, pera, né, exige esforço aqui, exige sacrifício aqui, vamos ficar stand-by aqui, vamos esperar a ação inspirada, e a ação inspirada nunca veio, porque na verdade a ação inspirada já tinha vindo, que era uma boa ideia, e dependia de mim, dependia de caminhar um pouquinho, né, ali, colocar um pouquinho ali de esforço. Não estou falando de esforço físico, estou falando de esforço mental. E nem esforço mental, que é aquele que me causa algum sofrimento, não, tem que fritar os neurônios aqui. Não, esforço, né, no início da palavra, é pôr para fora, né? Esforço é colocar a sua força para fora. Pode, Santa Alquimia, mas que legal, Santa Alquimia, gostei, Santa Alquimia. Pode substituir, entre aspas, por dedicação. O esforço, ele é uma dedicação, né? O sacrifício, ele é uma dedicação, ou seja,
eu vou me dedicar àquilo, eu vou me dedicar àquela ideia. Tem uma linha tênue aí, porque a gente tem primeiro a gente tem essa aversão natural às duas palavras, né, sacrifício e esforço, a grande maioria, porque muitas pessoas estão nesse lugar de trabalhar muitas vezes naquilo que não gosta, então passa 8, 10 horas por dia, até mais, né? Porque às vezes você tem a sua carga horária, até pode ser de 8 horas, ou 9, né? Dependendo de lá quanto tem o seu intervalo de almoço, mas você está, né, lá à disposição daquilo, você não pode fazer muita coisa. E às vezes sai de casa 1 hora e meia antes, volta para casa 2 horas depois. Então, assim, a grande maioria das pessoas está passando a maior parte dos seus dias, ou praticamente os seus dias inteiros, muitas vezes em ofícios, né, trabalhos, ofícios que não gostam, recebendo às vezes uma remuneração baixa, que não tem nem a alegria no final do mês, né, que recebeu um salário bom. Então aí entra essa coisa, esse peso, né, um sacrifício, é um esforço muito grande. Às vezes tem que trabalhar em 2, 3 empregos diferentes, fazendo muito esforço para poder ter um pouco de dinheiro, para poder pagar as contas, e às vezes não sobra quase nada de dinheiro, às vezes acaba entrando em endividamento, enfim, tá tudo ali, tá tudo nesse bolo, né? Então, quando a gente traz a palavra sacrifício, a palavra esforço, é quase inevitável que a gente não encosta um pouquinho ali. Mas, se eu começar a ampliar um pouquinho o olhar sobre elas, até tem aquela frase que eu gosto muito, né? Se você trabalha naquilo que você ama, você nunca mais vai precisar trabalhar. Mesmo que você comece a trabalhar 8 horas da manhã e às 7h20 da noite você ainda não parou, tem sacrifício? Tem. Tem esforço? Tem. Mas é cansativo? É difícil? É sofrimento? Não! Não é? Por quê? Porque o que eu penso sobre o esforço, na verdade, ele é mental, no sentido de procurar me alinhar, né, com aquilo que eu estou fazendo, ou que eu pretendo fazer, no sentido de deixar aquilo mais leve, para deixar o meu caminho fluindo mais fácil, enquanto eu faço novas escolhas. O Cladson colocar aqui, pensar sai fumaça e temos preguiça, pensar leve é meio termo, mas pensar leve é meio termo, seria isso? Cladson, eu vou pegar no seu pé, como eu sempre faço. Gente, eu pego tanto no pé do Cladson. Ai, que delícia. Nossas lives no Clube do Bem-Estar. Pensar não sai fumaça. Pensar não sai fumaça. O que acontece é o seguinte, e temos preguiça. O que acontece é o seguinte, nós temos um padrão mental já funcionando, né, instaladão, funcionando, inclusive a nossa autoimagem, que ela, né, tá tudo funcionando lá, o mentalzão tá lá funcionando, do jeitão que a gente foi construindo ele ao longo da vida, né, a gente veio construindo, tá lá, um blocão lá, os blocão, tudo, pensando, né, no piloto automático. Aí eu tenho que escolher aquilo que eu, né, gostaria de ter na minha vida, eu vou criar ali umas afirmações, umas percepções, né, uma minha intenção, sei lá, uma declaração, aquilo que eu quero, vou falar daquilo que eu vou pensar naquilo que eu quero. Só que é muito diferente, são pensamentos novos, são pensamentos muito diferentes dos pensamentos que já estão rodando em piloto automático, em segundo plano. Então é como se eu quisesse tocar uma nova melodia, mais suave, de sons mais bonitos, uma melodia mais gostosa, e ao mesmo tempo eu tenho rodando em segundo plano um som mais pesado, mais, né, aquela coisa mais pesada. Então não é que sai fumaça, eu que preciso perceber o que está acontecendo internamente para eu não perder a mão desse novo pensamento, porque o novo pensamento ele é mais leve, ele não tem sustentação ainda, porque o outro tá lá se sustentando, inclusive manifestando realidade. Eu penso, eu quero ter um fluxo financeiro abundante, farto, e aí de repente, putz, hoje é dia 8, dia 10, agora tem um monte de conta para pagar, né? Porque já veio criando realidade a partir dos pensamentos de escassez. Então, por isso que dá a sensação de que, né, sai fumacinha.
Mas a gente precisa suavizar isso também, porque olha o esforço aí. O que é o esforço? O esforço é colocar para fora a minha força, a minha potência. E eu penso, eu sou a senhora dos meus pensamentos. Eu tenho a capacidade de mudar o rumo do pensamento. Mas para isso eu preciso ter presença e postura. Se eu não tiver presença e postura, eu não vou exercer a minha força, eu não vou fazer o esforço necessário e tranquilo e suave, porque a gente faz isso facilmente. Eu vou transformar isso numa luta. Aí, Cladson, você entendeu o que acontece? Se você fala que pensar sai fumacinha, você está levando a palavra esforço para esse lugar da onde eu quero tirar. Eu vou ter que fazer um puta esforço mental aqui. Ou seja, eu vou ter que lutar contra os dragões que eu tenho dentro da minha cabeça, que eu nem sei quais são, minhas crenças limitantes. Lembra, Cláudio? Eu tenho uma crença que eu tenho uma crença, né? Eu briguei muito com você por causa disso, né? Eu tenho uma crença que eu tenho uma crença, né? E eu fico lutando internamente. Não é luta. Esforço não é luta. Esforço é pôr pra fora a minha força. Ah, inclusive tá lá, né, na página, na primeira página, na capa lá do meu site. Eu sei pensar em meu nome. Eu posso pensar o que eu quiser sobre qualquer assunto. Então eu paro, respiro um pouquinho e falo, tá bom, o que eu quero pensar sobre isso? E aí eu tenho que sustentar o novo pensamento. Aí exige um pouquinho de esforço. Eu vou colocar a minha força ali, vou colocar a minha potência ali. O velho pensamento ele ainda vai estar rodando em segundo plano, inclusive trazendo realidade. E aí eu olho para a realidade manifestada e falo, bom, eu estou mudando você, eu estou mudando o pensamento que criou você, eu vou criar uma realidade nova, eu vou mudando. Isso não exige tanto esforço assim. Cladson, mas pensei, quando ficamos com hiperfoco, quando o dia rende muita coisa e o dia que não fazemos... Como é que é? Cladson, o que você escreveu aí? Quando ficamos com hiperfoco, quando o dia rende muita coisa e o dia que não fazemos, então o dia não rendeu tanto. Tá, só que você está falando de outra coisa aqui, você está falando de hiperfoco. Eu não estou falando de hiperfoco. E você está associando hiperfoco com este esforço baseado em luta, força, sofrimento, que eu falo que é o lugar onde eu tinha verdadeira aversão. Porque eu colocava essa galera do coach e tal nesse lugar. Eu tinha um preconceito, inclusive, contra isso. Hoje não mais, estou no lugar oposto, né? Porque eu achava, não tem que se esforçar, não é isso, porque eu associava esforço a sofrimento, dor, luta e sofrimento, tá? É outra coisa, quando você fala, o hiperfoco, ele não precisa ser assim uma coisa intensa a ponto de provocar em você aquela coisa, aquela gana, entendeu? Muito pelo contrário, tá? O hiperfoco, na verdade, o melhor hiperfoco que você consegue é no estado meditativo, que é o oposto. Né? Quando você coloca sabe qual é o maior hiperfoco que você vai conseguir? Os Zebra ensinam a fazer aquela meditação, eu chamo de meditação silenciosa, né? Para diferenciar da meditação induzida, quando tem alguém lá falando, induzindo você. Então, a meditação que o Zebra fala, senta quietinho, né? Respira, fica seguindo ali o movimento da respiração ou ouvindo um barulhinho de ar-condicionado, um ventilador de teto, sei lá, algo assim. Aquele barulhinho, assim, só um barulhinho. Nem é música, eles nem falam para fazer meditação com música. É um barulhinho, assim, que você não vai ter pensamento nenhum sobre aquilo, praticamente nenhum. Isso é um hiperfoco, tá bom? Isso é um hiperfoco. Então, eu fico só lá, prestando atenção só na respiração. Respira, solta, respire, solta. Eu não penso em mais nada. Entra um pensamento, eu deixo ele passar, ir embora, como se fosse uma onda, e até vejo ele indo embora assim e continuo. Volta na respiração. Isso é hiperfoco. Hiperfoco não é você pegar lá a sua lista de desejo e ficar lá. Isso não é hiperfoco. Muito pelo contrário, isso é forçação de barra. Né? Então, você não vai confundir hiperfoco com forçação de barra. E outra coisa que você colocou aqui, quando o dia rende muita coisa, quando eu tenho muita coisa para fazer, né? Então, assim, aí já beira quase esse sacrifício. Se eu tô com a minha agenda lotada, muita coisa para fazer, né? O dia rendeu, né? Muita coisa.
aquilo pode se transformar neste sacrifício, sofrimento, né, de sofrimento, se, né, eu já estive nesse lugar, né, já me peguei nesse lugar. Agenda lotada, um monte de coisa para fazer, e coisas para fazer, eu dou uma paradinha. Para todas as situações que me incomodam, eu dou uma paradinha. Lembra, eu crio minha própria realidade, eu dou uma paradinha. Dou aquela paradinha e falo, bom, ok, eu fiz escolhas, né? Escolhas de pensamento, né? Decisões, mas escolhas. Aqui, num tempo atrás, algum tempo atrás, não importa. Pode ter sido 50 anos atrás, pode ter sido 5 minutos atrás. Porque eu tô sempre criando a minha realidade, né? Sempre o pensamento de agora criando daqui a pouco. O pensamento de agora criando daqui a pouco. Não importa se daqui a pouco vai ser daqui 10 anos ou daqui 1 minuto. Então eu tô sempre criando a minha própria realidade. Então, quando eu olho para algo que eu manifestei e aquilo incomoda de alguma forma, eu falo, pera, eu crio a minha própria realidade. Eu criei essa circunstância, eu a atraí com os pensamentos que eu venho sustentando. Então, eu olho para ela e falo, ok, eu vou honrar as escolhas que eu fiz ali atrás. Se eu ali atrás não tinha o conhecimento, a perspicácia, sei lá, a sabedoria, a clareza que eu tenho agora, o agora do agora, 19h29, se eu não tinha ali atrás, 19h25, se eu não tinha, né, e a clareza, a perspicácia, a sabedoria, conhecimento que eu tenho agora, e eu fiz uma escolha, eu tomei uma decisão e isso agora se manifestou em realidade, eu honro a escolha que eu fiz, eu honro a decisão que eu tomei, eu honro o compromisso que eu marquei, eu honro a pessoa que eu fui 5 minutos atrás, porque eu estava dando o meu melhor. 5 minutos atrás eu achei que seria melhor para mim marcar 5 clientes no mesmo dia para atender, 10 clientes no mesmo dia para atender, porque há 5 minutos atrás eu achei que ia atender 10 clientes aquele dia e entrar uma grana boa na minha conta. Ok, há 5 minutos atrás eu pensava assim, então eu vou honrar, eu vou atender esses 10 clientes da melhor forma que eu puder. É sacrifício ou é escolha? Se eu olhar para esses 10 clientes que eu tenho que atender, porque há 5 minutos atrás eu achei que seria uma boa atender 10 clientes e encher minha conta de dinheiro, foi uma escolha que eu fiz, eu vou honrar a escolha. Então o sacrifício não é um sacrifício que vai me causar, ai meu Deus, tem 10 pessoas para atender, vou começar 8 horas da manhã, vou terminar 10 horas da noite, aquele sacrifício, vou terminar o dia acabada, né? Como é que é a pessoa... Tem eu já escutei muito isso, eu não lembro quem que falava. Tô o pó da rabiola, tô só o pó da rabiola hoje, tô acabada, né? Agora só sofá, nossa, eu só quero chegar em casa, tomar um banho, me largar no sofá e acabou, né? Por quê? Tá reclamando da própria escolha que fez, então aí é o sacrifício de sofrimento. Não, eu vou honrar a escolha que eu fiz, eu vou fazer escolhas melhores. Caramba, lotar a agenda, escolha interessante essa que eu fiz, né? Só pensei na grana. Ok, a grana entrou, muito bom. Mas, né, eu acho que eu posso fazer escolhas melhores. Eu acho que eu vou dividir mais a minha agenda. Mas né, tô com a agenda cheia, mas mesmo assim a grana não tá dando. Bom, então acho que eu vou administrar melhor o meu dinheiro, né? Onde tá... Né, o que está acontecendo com o meu orçamento aqui? Vou olhar melhor para o meu orçamento, que escolhas eu fiz aqui, me comprometi com alguns pagamentos, me comprometi com algumas coisas, né? Escolhi fazer 53 cursos, comprar 432 livros, ainda fazer uma viagem, jantar fora, escolhi. Tá bom, então eu vou honrar todos esses compromissos financeiros, vou fazer melhores escolhas, vou fazer um curso de cada vez, vou comprar um livro por vez. Ou seja, cada coisa que vem para mim, se eu olhar para o que manifestou, porque a gente bota a palavra sacrifício como sofrimento em cima de realidade manifestada. É um sacrifício, é um sofrimento, é aquilo que tá lá. Eu tenho que fazer, eu tenho que atender esses clientes, eu tenho que fazer esse trabalho aqui, eu tenho que trabalhar até às 6 da manhã para dar conta do projeto. Tá bom, por que você aceitou fazer parte desse projeto? Normalmente é por causa da grana. E tudo bem, eu também ganho dinheiro com o meu trabalho, né? Mas aí, bom, então eu vou até o final desse projeto. Não vou transformar esse sacrifício em sofrimento. É um sacro ofício. Eu vou fazer da melhor forma que eu puder.
Eu vou honrar as escolhas que eu fiz, eu vou honrar os acordos que eu fiz. Se eu fiz um acordo com as pessoas, que eu ia entregar aquele projeto, eu ia atender aqueles clientes até tal data, eu vou fazer até tal data. Pô, mas eu vou precisar trabalhar todo dia até as 10 da noite. Vou trabalhar até as 10 da noite, tá tudo bem. E não vou transformar isso num sofrimento. Era uma escolha que eu fiz. Mas aí eu fiquei mais atenta, eu aprendi, agora eu sei escolher melhor, porque eu vivi na pele, né, o resultado da minha escolha. Então agora eu vou fazer melhores escolhas. Quando vier alguém com um outro projeto loucão assim pra mim, eu vou ponderar, falei, puxa, é verdade, será que eu quero isso de novo? Ou o que eu quero? Eu quero atrair situações melhores, aí eu vou cuidar da minha mente, dos meus pensamentos, ou seja, eu vou fazer um esforço para mudar um pouco a forma como eu penso a respeito do meu trabalho, a respeito de trabalho. Não adianta nada querer atrair uma realidade diferente se não muda o que pensa. Se não mudar o que pensa, se não mudar os padrões mentais, e quando eu falo de padrão, eu falo de algo que foi construído, repetido, sustentado, argumentado, fundamentado, virou crença, virou padrão. Padrão é mistura, né? Misturou e deu uma misturinha, ela deu um padrão. E a gente se ilude muito, porque a gente identifica coisas que a gente quer, a gente identifica que quer uma vida melhor, quer uma vida mais próspera, quer mais dinheiro na conta, quer fazer um monte de coisa, quer comprar um monte de coisa, e tudo bem, pode querer tudo que você quer. Tá tudo certo com seus quereres. Mas a gente se ilude achando que só porque a gente identificou o que a gente quer, que é só cruzar os braços, continuar tocando a vida do jeito que a vida chega, não mudar a forma de pensar, e que aquelas coisas que a gente deseja vão chegar. Vão não, gente, não vão, para de se iludir. Se vocês não mudarem a forma como vocês pensam, ou seja, se não sustentarem novos pensamentos, se não sustentarem novas crenças, ou criarem novas crenças, eu nem gosto muito da palavra crença, porque eu acho que é meio pesado, mas novos pontos de vista sobre as coisas, se não parar, analisar e ponderar, e fazer novas escolhas e sustentar as novas escolhas de pensamento, não vai mudar. A realidade muda muito pouco. Agora, que é uma mudança realmente mais significativa ali, que começa a brilhar os olhos, a mudança interna precisa acontecer antes. Né? Então, eu preciso olhar para as situações da minha vida e falar, puxa, onde eu estou colocando aqui um esforço desnecessário, um esforço físico desnecessário, aonde eu poderia colocar um esforço mental, não no sentido de bateção de estaca, né? Acabei de falar pro Cláudio agora. Não é essa coisa do hiperfoco, ficar batendo estaca, não. Mas um esforço no sentido de pôr para fora a minha força mental, ou seja, usar o meu pensamento na direção correta, na direção daquilo que eu quero, na direção aonde, quando eu penso, eu sinto o aporte emocional, me dando um feedback, esse pensamento é legal. Eu vou fazer um esforço nesse sentido. Se eu penso há 50 anos que não tenho dinheiro suficiente e de repente eu vou começar a pensar, eu quero um fluxo financeiro farto e abundante, acha que só pensar só uma vez vai sustentar? Ou eu preciso pegar e pensar mais sobre isso, e ponderar mais sobre isso, e fazer novas escolhas, e quando eu estiver lá fazendo o meu orçamento, bateu lá os boletão lá para pagar, falando, calma, tô pensando diferente aqui, eu tô criando um novo campo mental aqui, um novo mindset, como diz a capa do livro que eu li, para a palavra lembrei, um novo mindset mental, eu consigo, eu posso, enfim, eu vou mudando internamente. Isso é esforço, isso é esforço, não é? A gente precisa colocar para fora a nossa força mental, da forma correta, da forma direcionada. Eu vou pensar no que eu quero, eu vou falar sobre o que eu quero, falar dentro da minha cabeça, né? De novo, eu gosto sempre de repetir, porque eu falo muito, né? Fale sobre o que você quer, fale sobre o que você quer. Não precisa pegar o megafone e ficar contando para todo mundo lá na cozinha, enquanto a mamãe tá cozinhando macarrão, tá? Por favor, não faça isso.
Porque se você ainda não está sustentando, né, aquilo que você deseja em termos de crença, em termos de acreditar que é possível, né, sustentar realmente, né, dentro de você, qualquer pessoa que vier e der um contra ali, você derruba, né? Então, eu sempre recomendo para as pessoas, não conta para ninguém, é seu, né? É seu, vai lá, né? Vai lá no seu quarto, né? Ora em silêncio lá, fecha a porta, ora em silêncio. Ou seja, pensa naquilo que você quer, agradece como se já tivesse recebido aquilo, use o seu poder de imaginação, que é o poder mental, que é a sua força criativa, a força criativa. Faça um esforço, ou seja, põe a sua força criativa em movimento, fazendo um esforço nesse sentido, né? E sustenta isso por tempo suficiente até você se identificar com isso. A partir do momento que você começa a se identificar com isso, aquilo começa a se mostrar na sua vida. Eu até marquei uma pessoa numa conversa agora há pouco lá no grupo de bate-papo, lá no Telegram, que ela falou que durante alguns dias ela, né, ficou sorrindo, né? Ou seja, ficou fazendo um exercício mesmo, né? Sorrindo, a cada ela sorria, né? Que ela queria modificar, né, uma questão na vida dela. E ela colocou ali, depois de, né, alguns dias, ela começou a sentir a alegria. Ainda falei, gostei disso, mais que qualquer outra coisa, gostei disso. Por quê? De forma intencional, fazendo um esforço, ou seja, colocando para fora a sua força, a sua potência, ela lembrando que queria alterar, né, ali, né, uma característica, né, no rosto ali, inclusive, né, nos músculos da face. Ela se propôs, né, durante alguns dias a sorrir voluntariamente. Sorria, lembrava, dava um sorriso, dava um sorriso, né? Aí depois de alguns dias, 5, 7 dias, uma coisa assim, ela começou a sentir uma alegria vindo, não sei de onde. É lógico que eu subi uma alegria, sabe Deus de onde? De dentro para fora, porque aquilo que você sustenta com consistência, com persistência, né, com intenção deliberada, aquilo começa a criar corpo, né? Como eu costumo dizer, eu sempre falo, cria momento, e aquilo começa a se tornar natural, né? Não foi o primeiro sorriso que ela deu que ela já sentiu alegria genuína, foi depois de alguns dias fazendo isso várias vezes durante o dia. E ainda que foi rápido, né? Se ela continuar, se ela sustentar aquilo, daqui a pouco vai ter uma alegria genuína vindo de dentro para fora. Contagiante, inclusive, né? Vai contagiar quem estiver perto. Que mais? Cladson colocou aqui. Da mesma forma, quando falamos, né, que tá tudo ruim, que só tem conta para pagar, se fizermos o contrário, eu sou rico, até que essa verdade aconteça, identificar. Então, boa, Cladson, muito boa. Tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui. Obrigada, inclusive, por ter colocado isso. Eu tenho muita conta para pagar, tá difícil, tá complicado, tá, enfim, né? Esse discurso aí que a gente conhece bem, eu já estive aí, muita gente tá nesse lugar. Eu me fiz essa pergunta há alguns anos atrás, né? Já faz bastante tempo. Mas eu lembro que eu falei, cara, será que se eu ficar assim, eu sou rica, eu ficar martelando isso até me convencer, será que vai mudar alguma coisa? Até muda, ok? Até muda, porque se você falar até se convencer, ou seja, se você se convence de algo, você passa a acreditar naquilo, ou seja, você começa a dar crédito para aquela ideia, passa a acreditar, dar crédito para aquela ideia, você começa a funcionar a partir daquela crença, né, daquela ideia, acreditando nela, você passa a se identificar com ela, e se você se identificou o suficiente, aquilo certamente vai se transformar, vai espelhar na sua realidade. Então, funciona? Funciona. Mas a probabilidade é que não consiga sustentar por muito tempo. Por quê? Foi como eu falei agora há pouco. Eu tenho uns dragãozão aqui já soltando fogo pelas ventas há décadas. Não que eu precise de décadas para mudar, ok? Mas aquilo já está tão instalado, é um hábito de pensamento que
né, já está tão arraigado, e de repente eu fico martelando no contrário, o que vai acontecer? É como quando nós falamos do hiperfoco, Clarkson, gera fadiga mental. Então aí vira o sacrifício, o sofrimento, vira o esforço, luta, que é justamente o lugar onde a gente está querendo sair, está querendo tirar esse comportamento, tirar essa situação da cabeça. Eu não quero o sacrifício como sofrimento, porque acaba quase que sofrendo. Ó, já conto o que vai dar. Vai dar dor de cabeça, vai dar tontura. Já passei por isso. Né? Você vai esquecer. Em pouquíssimo tempo, você fica lá, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Aí você pode conseguir, vai caminhando pro trabalho, sou rico, fica uma hora lá caminhando. Né? Depois, daqui a pouco já esqueceu. No dia seguinte nem lembrou. À tarde já foi embora a pé, já esqueceu, já estava pensando nos boletos. Por quê? Porque é muito diferente do que está ali funcionando e trazendo realidade. Então, o processo precisa ser gradual. O processo precisa ser um pouco mais lento, não uma lentidão eterna de 50 anos, não é isso. Em 7 dias, aliás, né? Em um dia a gente consegue transformar uma crença, ok? Mas a gente, né, vai fazendo isso de forma gradativa. Neurologicamente eu preciso de 63 dias, tá? Cérebro, ok? Não tô falando de mente, tô falando de cérebro. O Joe Dispenza, eu falo muito dele, né? Quem não conhece, recomendo inclusive que leia os livros dele. Procurem os livros, gente, né? Pessoas que falam, falam, né? Não pessoas que falam, ele mesmo, procure vídeos dele mesmo no YouTube, põe tradução automática ali para vocês ouvirem, tá? Para vocês pegarem o material original, tá bom? Para não cair, às vezes, né, algum canal, alguma coisa que a pessoa tá falando, alguma coisa que não é realmente o que o Joe Dispenza tá ensinando. Então, pegue os livros, vai lá no autor, né, no material original. O Joe fala muito isso, ele explica muito através dessa coisa do que está acontecendo dentro da mente, neurologicamente, fisicamente falando. Eu falo bastante de campo mental, né, plano mental, e o Joe traz muito para cérebro, realmente o funcionamento cerebral, o que está acontecendo com os neurônios ali, com as células neurológicas, tá? Então é um trabalho bem bacana, tá? Acompanhar o trabalho do Joe Dispenza é muito bacana. Então, assim, não adianta eu ficar só ali batendo na tecla do oposto, né? Embora tenha uma recomendação lá do Caibalho, né? Um dos princípios herméticos, mas ficar só batendo na tecla do oposto. Então, eu vou caminhando, eu vou mudando meu pensamento, eu vou contando uma nova história dentro da minha cabeça, eu vou ponderando, eu vou analisando no sentido de alterar aquela crença. Então, de novo, vou usar as palavrinhas da vez aqui. Eu vou fazendo um esforço no sentido de pensar diferente, de pensar um pouquinho diferente. Puxa vida, eu sempre pensei que eu nunca tive dinheiro suficiente. Tá bom, mas eu quero começar a pensar diferente. Eu quero começar a pensar que eu quero ter dinheiro suficiente, que eu quero ter boas ideias, para eu posso colocar em prática as ideias, para que, né, mais dinheiro flua para mim. Eu quero abrir mais canais de manifestação. Eu quero, né, caminhar nesse sentido, ou seja, eu vou mudando minha mente. Se não, pode acontecer assim: nunca tive dinheiro suficiente, nunca tive dinheiro suficiente. Ah, eu sou rica. O que a mente humana aqui, minha mente consciente, normalmente ela vai me levar para onde? E não é crítica aqui não, tá? Porque eu também jogo. Vai me levar para loteria. É muito fácil eu cair na esparrela da loteria. Por quê? Eu não estou fazendo todo o processo de transformação mental. Eu não estou me identificando como uma pessoa próspera, rica, que tem o dinheiro entrando, fluindo de várias fontes, eu coloco ideias em prática, eu movimento, né? Eu tenho atividades que movimentam, que me trazem receita. Eu não estou fazendo isso. Estou tentando bater o batistaca ali, né? Eu sou rico. E aí a mente humana fala, loteria, ó, vai vindo. E aí já acaba caindo na ilusão da loteria. Loteria é uma ilusão? Não. Loteria real, ganha-se prêmios, pode jogar, pode sonhar. Mas não faça da loteria a única forma pela qual você imagina que o dinheiro possa entrar na sua vida.
Porque eu já vi muitas pessoas perdendo a mão com isso. Sonha com a loteria. Acha que só porque está imaginando que ganhou o prêmio da loteria, está abrindo canais de manifestação. E às vezes vem várias ideias que, se colocasse em prática, em questão de 1 ano, 6 meses, 1 ano, poderia estar com um rendimento muito superior ao prêmio da loteria. Poderia, inclusive, estar num grau de satisfação muito alto, porque estaria trabalhando numa coisa que ama fazer, ia estar fluindo legal, ia estar girando a economia, que aliás vai ser o tema da live de quinta-feira, lá no YouTube, né? Gerando, né, contribuindo, inclusive, com o processo, né, da economia, um grau de satisfação que prêmio nenhum de loteria poderia pagar, mas fica, às vezes, preso ali na ilusão da loteria, né? Por quê? Fica nesse bate-estaca. Então, aí sim, né, o sofrimento, o sacrifício vira sofrimento, né? E a gente acaba, né, forçando a barra, né? O esforço vira também sofrimento, né? Vira luta. Então eu não vou lutar dentro da minha mente, eu vou construir um novo pensamento, eu vou construindo a minha nova forma de pensar. E eu abri falando, né, desse livro aqui, né, do Mindset, porque quando a autora fala do mindset de crescimento, é disso que ela está falando. E ela fala, inclusive, desse movimento, só que ela vai falar muito mais até de forma comportamental. Eu estou falando aqui de forma mental. Ela fala muito de comportamento, né? A linha da psicologia, inclusive, fala muito de comportamento. Eu estou abrindo um pouco mais, porque o mental, quando ele é direcionado, quando a gente coloca no lugar, né? Coloca o esforço no lugar certo, né? O que ele vai acontecer? A gente vai ter a inspiração para agir. Tem uma passagem de um vídeo também, de um seminário dos Abraham, que o Jerry Hicks estava sentado numa praia. Eles iam muito lá pra praia, né, né, Los Angeles, enfim. E ele sentou lá na praia e ficou lá, ó, apreciando a praia. Era um horário que, né, tipo, dentro desse horário comercial, todo mundo trabalhando, e ele lá, não era férias, não era nada, né, porque ele tinha o horário dele, né, ele fazia o horário dele à vontade. Então ele ia lá e sentou lá na praia. E ele ficou lá e falou, puxa vida, né? Que contribuição que eu posso ser para o mundo agora, né, Abraham? Chamando o Abraham naquele momento. Como assim? Como é que eu vou ser contribuição para o mundo? Eu só estou aqui. Eu estou desfrutando egoisticamente aqui desse deslumbramento aqui na praia, né? Como assim, né? E como é que eu vou ser contribuição para o mundo? Aqui, só eu aqui apreciando a praia, egoisticamente falando. Ele não entendeu como é que ele, né, poderia ser contribuição para o mundo se ele estava ali desfrutando aquele momento de contemplação, de apreciação na praia. Depois os Abraham responderam para ele 2 coisas importantes. Primeiro, quando você estava ali, 3 coisas importantes, né? Primeiro, quando você estava ali na praia, você estava em pleno movimento de apreciação, apreciando a praia, apreciando o lugar, o sol, o calor, sei lá, estava apreciando ali. É como eu sempre falo, apreciação, um pensamento, uma linha de pensamento, né, apreciativa, quando estou apreciando alguma coisa, tá além da gratidão, né? São os pensamentos mais elevados que a nossa mente humana consegue sustentar. Então, assim, é um puro e perfeito alinhamento com o próprio ser interior, ou seja, tá no vórtice, né? Então, não poderia estar num lugar melhor, não fisicamente também, né? Tava na praia, mas ele poderia estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, não importa o lugar, pode estar preso, mas você está com pensamento de apreciação, está no melhor lugar que poderia estar em termos de pensamento, né? Então, já começa daí, né? Segundo, estando nesse lugar, né, você está emanando pro campo, né, pensamentos que são pensamentos que estão alinhados com o seu ser interior, pensamentos de vibração elevada. Então você está impactando o campo coletivo. Porque pensa bem, né? A gente acha que a gente impacta só a vida da gente com os pensamentos que a gente tem. Só que não, a gente impacta o campo, impacta o ambiente, impacta o seu ambiente físico ao seu redor, impacta o ambiente da rua, do bairro, do país. A gente impacta o ambiente
ambiente mental do planeta inteiro, porque ninguém está separado de ninguém. Então, se eu tenho, né, se eu sustento pensamentos de apreciação, pensamentos elogiosos, pensamentos, né, de gratidão, de que fazem com que eu me sinta genuinamente alegre, feliz, contente, satisfeita, eu não estou impactando só a minha vida, eu estou impactando uma cadeia, né, de ramificações que vai, a gente não sabe aonde isso pode chegar. Então, como os Abraham falaram para ele, primeiro você está, né, em alinhamento com o seu ser interior, isso já seria o melhor dos mundos. Segundo, que estando nesse lugar e emanando esses pensamentos, você está impactando a atmosfera mental da sociedade. Nós também criamos, a criação também é coletiva, né? A criação coletiva. O SET, canalizado pela Jane Roberts, fala muito disso, de como que a criação coletiva. Bashar também fala. Então, já está impactando aí. Então, é a melhor coisa que você poderia fazer. Não só para você, como para a coletividade. Tá contemplando e espalhando para o mundo sementes de felicidade, de bem-estar, de apreciação. Imagina os jardins que você está plantando aí ao seu redor, sem falar na vida pessoal. E terceiro, que eu achei que foi muito legal que eles falaram, a terceira coisa, você não vai ficar sentado na praia para sempre, né? Eles contando depois, né? Contando em terceira pessoa, nós falamos para ele, você não vai ficar parado, sentado na praia para sempre. Por quê? Quando você está nesse estado de alinhamento, em apreciação, você está em estado de alinhamento, você está no fluxo de todas as boas ideias que podem fluir do seu ser interior para que você manifeste tudo aquilo que você, né, desejou, deseja, enfim, tudo que está no seu vórtice flua através de você e se manifeste aqui no plano físico, né? Então, a gente se expressa nos 3 planos de manifestação: plano divino, plano mental e plano físico. O plano mental, quando está em alinhamento com o plano divino, permite que o divino se expresse através do mental e se manifeste no físico. Então, olha o poder disso, olha o poder dele ficar ali um pouquinho lá na praia, em estado contemplativo, egoisticamente falando, porque ele estava lá na praia desfrutando de algumas horas de lazer, né? Se sentindo um pouquinho culpado por causa disso, mas deixa a culpa de lado e volta para o alinhamento. Por quê? Naquele momento, ele estava permitindo que o divino se expressasse através dele. Então, as melhores ideias, as melhores ações inspiradas partem daí. Então, olha o poder de estar, né, nesse lugar de alinhamento. E muitas vezes a gente precisa de um pouquinho de esforço para entrar no alinhamento. Por quê? Às vezes eu estou lidando com situações aqui que manifestei, escolhi 5 minutos atrás, manifestei aqui, né? Sim, né? Daqui. Vou honrar a escolha que eu fiz, vou honrar quem eu fui 5 minutos atrás e vou olhar para a situação manifestada e falar, bom, vou fazer melhores escolhas aqui, né? Vou começar a escolher melhor os pensamentos que eu tenho sobre essa situação para que eu possa manifestar algo melhor aqui, mais agradável para mim aqui. Naquele momento, quando eu solto um pouco, né, a importância daquilo que está manifestado, não transformo aquilo num problema gigantesco, não fico atormentando a vida de ninguém, muito menos a minha cabeça, eu solto a importância daquilo, volto para cá e falo, bom, eu sei que eu tenho a capacidade, o poder e a intenção de pensar diferente sobre isso. Eu vou pensar diferente, eu vou encontrar, né, um pensamento melhor aqui e vou cultivar esse pensamento. O que eu estou fazendo? Naquele momento eu estou entrando na zona de alinhamento e certamente dentro de uma zona de alinhamento com o meu ser interior, seja lá o que for que está manifestado ali, eu vou receber ali ideias, vou receber, né, aquele movimento, né, que às vezes a gente vai, quando vê já foi, quando vê já falou com alguém, quando alguém já veio, já trouxe a solução, o dinheiro caiu na conta, aparece, enfim. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Ou seja, quando eu faço um pequeno esforço mental no sentido de alterar o que eu estou pensando sobre aquilo que manifestou-se ali, sem me bater, honrando a pessoa que eu fui 5 minutos atrás, que acabou proporcionando aquela criação. 5 minutos ou 50 anos, não importa. Eu venho pensando esse pensamento há décadas, mas eu vou honrar quem eu
tenho sido todo esse tempo, e a partir dali eu começo a me estruturar para pensar diferente. Ou seja, sem brigar comigo, sem me bater, né? sem me chicotear, né? Costuma falar que o pessoal pega agora, né, os cabinhos de pendrive e fica se chicoteando, né? Sem se chicotear, né? Ou seja, sem invalidar quem você foi. E aí você faz um pouquinho de esforço, né, no sentido de pensar um pouco melhor a respeito de seja lá o que for que você estiver lidando. E aí, né, até para juntar, alinhar tudo, né, o que é o sacrifício? Às vezes sim, eu preciso, né, de um pequeno sacrifício ali para lidar com aquilo, para passar por aquela situação, mas o que importa mais nesse momento é eu não abrir mão deste lugar de escolha de um novo pensamento sobre o que eu estou fazendo aqui, honrar as escolhas que eu fiz que me trouxeram até aqui. A gente está aqui, né, no planeta, literalmente treinando o processo criativo. A gente está num ambiente seguro. O Criador só deu o planeta Terra para a gente criar, né? Ele não deu a galáxia toda. A gente já tinha incendiado os universos todos, né? A gente está aqui no planeta, só aqui, gente, a gente está criando aqui em cima do planetinha, né? Olha a bênção, a gente está criando num ambiente seguro. Então, assim, eu sei que tem pessoas passando por situações que a gente pode, inclusive, chamar de desafiadoras, difíceis, porque ainda não perceberam, né? Muitas pessoas usam a palavra despertar, né? Não deixa de ser um despertar. Não despertaram, ou seja, não acordaram para o fato, né, que os próprios pensamentos manifestam a realidade e o mais importante, porque muita gente sabe que pensamento cria realidade, mas poucas pessoas já perceberam o que é a emoção, o que são as nossas emoções. A gente ainda se debate com as nossas emoções. Agora há pouco eu estava falando com uma pessoa que falou assim para mim, eu entrei aqui, né, numa sequência de pensamentos aqui de preocupação e tô me sentindo assim, não tô conseguindo sair disso. Eu falei, verdade que você não tá conseguindo sair? Né? Porque assim, não é tão difícil sair. A gente tem a capacidade de mudar o pensamento, a gente tem a capacidade de sair dali. Talvez eu não consiga sair de uma vez, talvez eu tô aqui vários pensamentos de preocupação, porque vou honrar as escolhas que fiz, estou às vezes numa situação difícil, que eu tenho que fazer frente a algumas coisas, tenho que honrar alguns compromissos, tenho que honrar alguns acordos que eu fiz. Me coloquei em uma situação difícil aqui, Adri. Se colocou, ok. Mas nada é eterno. Muda um pouquinho a forma de olhar para isso. Nada é eterno, a não ser a sua vida que é eterna, ok? Mas nem seu corpinho é eterno. Não vai ser porque talvez você não vai ficar com ele para sempre, né? Mas poderia ser eterno também. Mas a sua vida é eterna. Então isso é passageiro. Tira um pouco o peso daquilo e fala, bom, pera, né? Não é para ser irresponsável, né? Vai cumprir os seus acordos, mas pera, né? É um sacrifício? Mas eu posso escolher passar por isso de uma forma mais leve, mais tranquila. Eu posso fazer novas escolhas aqui, dar um tempo para que, né, as situações se arranjem, se reorganizem, para que eu tenha uma vida mais, né, mais prazerosa, mais plena, mais legal. Dou um tempo, porque acontece muito também. A gente às vezes está numa situação lá complicadinha, que a gente se mete nos enroscos de vez em quando, e a gente se debate, quer sair dali rapidinho. Por isso que vem a loteria. Eu quero ganhar na loteria, que eu já saio daqui, já resolvo todos os meus problemas. Pura ilusão, né? Não resolve nada. Daqui meia hora vai ter um monte de problema de novo, porque alguém tem muito dinheiro e não sabe lidar com ele. Então, assim, o legal é a gente, né, perceber todo o processo que está acontecendo dentro da cabecinha da gente, entender o que é manifestação, entender que demora, às vezes, um tempo para a gente sustentar a nova vibração, para que a partir daí a realidade comece a mostrar os sinais. O universo manda sinais, né? Lembra disso? Mas a realidade começa a mostrar os sinais, as dicas de que a vibração interna mudou. Se a situação externa não mudou, internamente ainda não mudou o suficiente, não significa que não tenha mudado, ok? Porque senão tem gente que vai já querer, né? Não mudou.
a situação externa permanece a mesma, é porque internamente ainda não mudou o suficiente. Continua. Não abandona a sua prática. Tá usando lá o japamala para fazer lá os Ho'oponopono? Continua. Tá, né? Prestando atenção naquela fala constante, aquele hábito de pensamento arraigado, tá reclamando muito do governo, né? Ontem teve os Paranauê aí de um lado e de outro, né? Então, pendeu para um dos lados, criticou o outro lado, né? Queria, né, dar uns tapas nos outros que são da cor que você não, né, não tá. Olha, o que você tá criando para você? Né? O que você quer continuar criando para você? Vai trazer mais disso, né? Wilson, boa noite. Adri, eu sei que não é um assunto da live. Você pode me responder se a Esther Hicks tem rede social, Instagram ou YouTube? Eu amo Helios Abraham. Tem sim, Wilson. Tem um canal no YouTube que chama Abraham Hicks Publications, se não me engano. Se você colocar Abraham Hicks, né? Aí você vai vendo pelos nomes dos canais. Tem um canal que é oficial, tá? O canal oficial mesmo deles. Tem um monte que não é. Mas eu posso até colocar lá no grupo do Telegram o canal oficial, tá bom? Do Zebra. Rede social pessoal da Esther, não, tá? Não tem. Acho que ela nem tem Instagram pessoal. Se tem, é fechado, assim, ela não usa. Mas tem também o Instagram oficial, onde eles ficam colocando todo dia lá as mensagens, que eram aquelas mensagens do dia, há décadas que eu colocava também, eu traduzia e colocava também aqui no Instagram, tá? Então tem sim, tem o Instagram oficial do Abraham Hicks Publication, eu não lembro agora como é que é aqui, mas eu posso pegar e colocar para vocês lá no grupo do nosso grupo do Telegram, tá bom? Acho que você tá lá, né? No grupo eu posso colocar, tá bom? Bom, pessoas, é isso, né? Sacrifício não precisa ser sofrimento, né? Se eu olhar para ele de outra forma, honrar as escolhas que eu fiz e, né? Muitas vezes as escolhas novas que estou fazendo demandam de mim, às vezes, um movimento ali de fazer alguma coisa, né? Me empenhar um pouquinho mais ali, né? Me direcionar um pouquinho mais, e como os próprios Abraham falaram nesse seminário, né? Respondendo para o rapaz, talvez esteja na hora de você pegar esse touro pelos chifres. Gente, eu nunca mais esqueci essa. Claro que, né, a tradução não era mais ou menos isso, mas tá na hora de você pegar o touro pelos chifres, ou seja, tá na hora de você colocar um pouquinho mais de empenho ali, um pouquinho mais de esforço, ou seja, colocar sua força para fora, força mental, não é no sentido de bateção, né? Mas de colocar, usa a inteligência, vocês têm de sobra aí, né? Usar a inteligência emocional, inclusive, percebendo a emoção a cada movimento mental, né? Então, use a emoção como guia. Então, vai lá, pegou de repente a ferramenta que quiser, não importa, todas funcionam, sem exceção, todas as ferramentas funcionam, todos os exercícios dão resultado. Mas o que você sente quando você está fazendo? O que você pensa sobre o que você está fazendo? Já peguei pessoas assim, eu escrevi 100 vezes isso daqui, né? E manifestou, né? Falou, olha, que legal, bacana. O que você sentiu quando nós estávamos escrevendo? Olha, nem senti escrever. Foi a coisa mais gostosa do mundo. Eu escrevi. Uma delícia. A pessoa estava se sentindo muito bem, porque ela estava escrevendo 100 vezes lá o que ela queria. Aí o coleguinha, puxa, vou escrever também. Aí pega lá, 100, 2, 3, 100, 4, deixa eu contar as linhas, nessa página vai caber 20 mais 20 mais 20, eu vou usar 5 páginas, tá, vamos lá, 5, vai resolver alguma coisa, gente? Claro que não, vai dar tendinite nos dedos, só vai servir para dar tendinite. Vocês entenderam? Quer dizer, a pessoa que fez lá, escreveu 100 vezes, ela nem sentiu escrever, tava uma delícia, ela curtiu, ela amou escrever aquilo, cada vez que ela escrevia, ela sentia, fluiu. O outro, né, foi pelo lado, né, vou fazer também, e não prestou atenção como estava sentindo, nadou contra a corrente, morreu afogado antes de chegar do outro lado da margem. Ou seja, nem sei se conseguiu escrever 100 vezes, mas não teve efeito nenhum. Teve efeito contrário. Só serviu para deixar,
né? Mais chateado, ele lutou na dona do conta corrente e ainda morreu na praia, né? Então, não é isso, tá? Usem a emoção como guia. Aliás, ela é o guia, né? Sistema de orientação emocional. Percebam como vocês estão se sentindo. Se tá fazendo lá, né, o seu exercício, sua prática, o seu Ho'oponopono, não importa. Pega os livros lá, os processos lá do livro para ser atendido. Não importa, é o que eu falo, né, até pro pessoal lá da mentoria, tá fazendo o protocolo, sente, tá fluindo, tá fluindo, tem que fluir, tem que sentir que aquilo tá levando você emocionalmente para um lugar melhor, senão dá um ajuste de rota, não precisa parar o exercício, mas dá uma ponderadinha, cara, eu tô fazendo esse exercício por quê? Tô forçando a barra aqui por quê? O que tá acontecendo aqui? Analisa, percebe, vê qual a intenção que eu tenho para fazer isso aqui, né? Se eu tô tentando forçar a barra, se eu tô tentando, né, fazer em quantidade aqui para ver se dá um efeito, às vezes você vai escrever 100 vezes, não vai resolver nada. Vai escrever uma vez só, né? Vai deixar o papelzinho ao vento, daqui 5 minutos, né? Conseguiu aquilo que desejava, né? Ai, Vitória, muito bom. A Vicky colocou aqui, eu já fiz isso, não cheguei nem a 20 repetições, larguei de mão. Exatamente, né? Que fez a forçação de barra. Muito bom, obrigada, Vi. Muito bom. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, né? Foi uma reflexão que, né, entrou agora de novo por conta do livro que eu tô lendo aqui, terminando de ler, e o assunto voltou à tona. Eu falei, interessante a gente falar disso, né, do sacrifício, do esforço. Então, quando a gente faz isso, né, com inspirado, né, não, é sacrifício. Às vezes alguém tá olhando, parece sacrifício, aquele sacrifício de sofrimento, mas não tem sofrimento, né, é pura apreciação e aquilo flui, que é uma beleza, né, o sacrifício e o esforço, né, muito legal. Cladson, Adri, fazer isso sem direcionamento é complicado, por isso você é mentora. É, né? Muito bom, Cladson. Muito bom, muito bom. E eu brigo muito com o Cladson, gente, vocês não estranham não, viu? Nossa, ele é né, Cladson? Mas é muito bom, Cladson já deu grandes mudanças aí na vida, né? Não, muito bom. Gente, é isso. Gratidão por vocês me acompanharem nesse papo. Segunda-feira que vem tem mais assunto. Podem me mandar sugestão também, pergunta lá no grupão. Já tem umas perguntas para semana que vem já tô pensando no que trazer semana que vem. E na quinta vai ser um papo bacana também lá no YouTube, às 8 da manhã. Espero vocês lá também. Um beijo grande, iniciando a nossa semana muito bem. Aproveitem a semana, a gente se encontra em breve. Beijo, tchau, tchau.